Hello, protagonista! Cheguei, estamos respirando, estamos sorrindo, não temos lencinhos para enxugar as lágrimas aqui, mas às vezes Juliana Góes Podcast é um lugar para emoções, né, gente? Saiu assim, né? Emoções, sim, senhora. E como a gente fala de saúde mental e inteligência emocional, é óbvio que a emoção tem que fazer parte, e às vezes eu tenho que ser a primeira a mostrar que isso é seguro e que dá pra gente viver assim. Não significa que a gente é desequilibrada, que a gente é frágil. Não, muito pelo contrário. Quando o ambiente é seguro, é o que eu sempre falo pra vocês. Quando o ambiente é seguro, você deve exercitar o ser você mesma. Então, às vezes a gente vai ter que fazer uma força, vai ter que se impor um pouco mais, vai ter que se adequar a alguns ambientes sem abrir mão dos teus valores, mas no ambiente seguro. Se permita ser você mesma, se permita se abrir, chorar e comemorar e cantar vitória e sorrir, o que quiser, o que for necessário. Porque senão a gente vai perdendo a nossa habilidade de demonstrar as nossas emoções e de expressar aquilo que se passa aqui dentro. Eu acho muito importante, é parte do processo. Eu tô aqui para te contar uma coisinha, eu tinha anotado aqui no meu caderninho, que às vezes eu coloco assim só uma temática e pequenos bullets para eu entender para onde que a gente vai caminhar juntas. E eu escrevi assim: aceita que dói menos. O que é, de repente, que você tá vivenciando hoje na sua vida, que você tá criando resistência, ou que de tanta resistência isso já virou um sofrimento, esse sofrimento gerou um bloqueio, uma trava. Consegue perceber essas nuances? Porque isso é muito pautado em intensidade, né? Então, eu lembro que lá atrás, quando eu era atleta, né? Eu fui atleta de patinação artística durante muitos anos. Eu acho que foi meu primeiro maior sonho da vida, era ser patinadora. Quando eu subo no palco, eu conto essa história com a minha palestra. E tem um grande finale muito especial que me faz reviver um pouco disso. E eu lembro que quando eu era patinadora, eu demonstrava algumas habilidades para algumas modalidades. Assim como em outros esportes, como por exemplo, o nado. Você tem várias modalidades dentro do nado, não é? Tem o revezamento, tem aquelas pessoas que nadam rápido. Como eu não fui nadadora, eu não sei dizer, mas vocês vão saber. E daí, mesmo assim, acho que na ginástica olímpica tem a ginástica rítmica, e você vai tendo ali no mesmo esporte muitas possibilidades. E na patinação, eu era muito, muito boa, muito competente nos esportes nas modalidades de alta concentração. Então tinha uma que você tinha que andar por cima da linha, assim, que se chamava figuras obrigatórias. Eu nem sei se ela existe, fiquei até curiosa. Mas tinha que andar assim por cima da linha, não podia sair da linha, era uma atividade em silêncio. E eu ia lá e conseguia estar presente no momento, conseguia ter essa concentração. Eu não sou uma pessoa agitada. Então, para as habilidades que requerem mais paciência, que precisam de mais persistência, eu já tenho essas habilidades, isso é natural da minha pessoa, do meu temperamento, do meu perfil comportamental, entende? Então, muitas vezes, quando a pessoa olha para mim, nossa, mas como você é calma o tempo todo? Não, eu não sou calma o tempo todo, mas eu já nasci com essa facilidade que na psicologia positiva a gente enxerga uma janela de tolerância, né? Então as pessoas que estão muito lá para cima da janela de tolerância, elas são mais agitadas, às vezes vão pro lado da agressividade, da irritabilidade, é quando essa janela ela pende para cima. E daí as pessoas que estão nessa janela mais baixa têm mais tendência à apatia, a ficar ali, de repente, mais parada, muitas vezes sentir paralisia diante de um desafio. E eu tenho mais esse perfil, que é algo que eu ensino na imersão Liberdade de Ser, para mapear, para a pessoa mapear a tendência comportamental e emocional que ela tem diante dos estímulos da vida. E daí fica muito mais fácil você entender o que fazer de acordo com o seu perfil e como sair desse lugar da extrema irritabilidade ou da extrema apatia, da paralisia, da procrastinação. Então eu já tenho isso. E aí, naturalmente, aquela modalidade me cabia mais, porque eu brilhava, que eu já era mais calminha, quietinha. Ai, desculpa, gente, eu dei um soco no microfone. Mas não era intencional o microfone. Então eu tinha mais facilidade para isso.
E aí, muitas vezes, quando eu olhava um atleta de intensidade ou uma atleta de intensidade performando saltos e corrupios e umas, assim, umas evoluções muito mais desafiadoras, eu me julgava, eu me comparava muito e eu queria performar igual, só que ali não era a minha zona de talento. E quando a gente não tem noção da nossa zona de talento na vida, é muito frustrante você não sentir que se encaixa, de repente, em alguma coisa, porque você não tem essa compreensão que, de repente, essa coisa, ela não é que não seja para você, mas não é natural das suas habilidades, tá? Então, esse é um primeiro ponto que eu quero trazer aqui. O que, de repente, você tem insistido na sua vida, querendo performar ao máximo em algo que não é natural para você. Claro que a gente pode aprender? Pode. Eu fui atleta desse tipo de modalidade que se chamava livre na época e cheguei num lugar muito bom. Eu cheguei realmente numa categoria muito avançada, mas eu não brilhava tanto quanto eu brilhava na outra modalidade. E aí que começa a nossa reflexão. Aceita que dói menos. Aceita qual, de repente, é o seu... Limite é muito delicado falar, tá, gente? Não é limite aqui que eu quero colocar, mas aceita qual que é a sua janela de oportunidade diante de alguma coisa. O quanto que você vai ter que investir em aprimorar aquilo e até onde você consegue chegar. Entendeu? Eu com a corrida, não adianta eu querer ser uma atleta de performance, de tiro de 100 metros, porque geralmente as pessoas tem um perfil físico diferente do meu. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer coisas por conta do nosso corpo, mas tem tendências que a gente já traz na nossa vida. E às vezes você está criando uma ideologia, se imaginando num lugar que não é tão favorável, onde a sua zona de talento, as suas circunstâncias não favorecem. E daí o dia que eu entendi isso, eu falei, cara, então eu vou continuar brilhando onde eu brilho e eu vou até onde eu conseguir na outra modalidade, mas eu vou me divertir. E assim, eu tirei um baita peso das costas e eu sinto que foi quando eu mais progredi no esporte. Quando eu parei de me comparar com os melhores naquela zona de talento, daquela modalidade que eles nasceram para isso e eu não. Não, então até onde eu posso ir? O quanto que eu posso aprender e me incentivar reconhecendo que essa não é a minha zona de talento? Mas será que eu tô me valorizando e me desafiando de uma forma saudável? Ou será que eu tô aqui só me colocando num lugar pior do que os outros à minha volta, que já fazem isso há muito mais tempo, que tem um corpo muito mais apto para esse tipo de movimento, para esse tipo de modalidade? Então, lembra que a comparação não te leva para um lugar muito bom. Entende qual que é o seu possível, entende qual que é a tua zona de talento e o que você pode aprimorar, até onde dá para ir. E muito provavelmente, quando você baixar a guarda dessa cobrança e dessa comparação, você vai conseguir mais longe do que você imaginava. Porque enquanto você continuar se cobrando e se comparando, você está automaticamente se inferiorizando, se colocando num lugar pior. Se comparar é parte da vida, é o jogo, mas se compare para se inspirar. Lembra da intenção com a qual você faz isso. Se você se compara, muitas vezes de igual para igual, você está comparando os teus bastidores com o palco do outro. Isso não é justo. Isso não te coloca num lugar bom, isso te coloca num lugar pior. Então, muito cuidado. Quando você sentir que está começando a se comparar, pergunta para você mesma, como eu me inspiro, como eu trago isso para minha realidade dentro do meu possível? Porque daí sim você equaliza e faz com que isso seja justo e produtivo. Senão não vai muito longe. E o que eu quero dizer aqui para vocês? Dentro desse aceita que dói menos, às vezes a gente tem que aceitar que pode mudar algumas coisas, porque provavelmente a aceitação também te levou para um lugar de limitação, porque você não se deu as chances necessárias e você se conformou com um lugar ao qual você não pertence. Então tem que ter muito juízo quando a gente fala de, eu aceito isso. Você aceita porque você se conformou, porque é cômodo estar aí nesse lugar, porque você está na sua zona de conforto, ou você aceita porque você já se disponibilizou, você já foi lá, deu a cara a tapa, você já batalhou, já caiu, já levantou, e você aceita que de repente, realmente, nossa, esse lugar não é o mais favorável para mim, mas você viveu
Agora, aceitar as coisas logo de cara sem se permitir viver aquilo é muitas vezes negar para você uma experiência que pode ser reveladora. Então, até quando você vai continuar se conformando? Que você aceite, mas que você seja uma inconformada, que você foi lá e na prática você viu que era diferente do que você imaginava. E esse diferente do que você imaginava pode ser melhor do que você imaginava. Mas tem que se jogar, precisa ir de coragem, de ousadia, de movimento, para na prática você validar aquilo que realmente é ou não é para você. E às vezes nem toda oportunidade é para você e nem toda oportunidade é agora. Então pode ser que você precise viver mais um pouco, ter outras experiências para de fato chegar num momento em que aquela oportunidade sim é para você, porque chegou-se o tempo de viver isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fecha as portas e encerra os ciclos para validar realmente, será que isso foi agora e precisa ser assim para sempre? Ou será que de repente em algum momento da minha vida tudo vai se tornar propício, Deus vai querer me colocar essa oportunidade de novo e eu vou perceber que é assim para mim. E eu vejo que nós, especialmente nós mulheres, a gente se sabota demais nessa abertura de portas. A gente espera a porta se abrir, a gente fica ali, né, existindo numa prateleira, esperando ser escolhida. Mas será que você não pode ir lá e abrir essa porta e, na prática, verificar se você pode, deve ocupar aquele espaço que, de repente, você um dia se julgou inferior ou se julgou incapacitada para estar lá? Porque aqui, ó, dentro da sua cabeça, muita história foi contada, muitas inverdades foram contadas que te tiraram, de repente, dos lugares dos quais você veio para ocupar. E eu sei que, em contexto histórico, cultural e ancestral, isso é super delicado e que existem batalhas às quais eu não tenho lugar de fala, mas que a gente continue se investigando e sendo inconformada e, na prática, acessando, de repente, as oportunidades e os lugares sem aceitar logo de cara que aquilo não é para você. Se você sente a diferença entre você tá aqui no mental e tá no coração é imensa, porque se você sente no seu coração que aquilo precisa ser vivido, que essa história precisa ser vivida, não negligencie esse chamado. Mas lembra, talvez não seja agora, talvez não seja para você. É muito importante se investigar do seu sentir. E aí, isso me traz num lugar atual, em que nessa minha celebração dos 40 anos, eu falei, preciso resgatar de dentro de mim algumas coisas que ficaram perdidas. E uma delas é a dança. Eu dancei por muitos anos, então eu patinei e eu dancei. E eu estava há muito tempo conversando com uma amiga que tem uma academia. Eu fui a primeira aluna dessa academia, Engenharia da Dança, aqui em Santos. E, cara, assim, eu passei mais de 10 anos dançando lá, subindo no palco. E parte do que eu me tornei tem a ver com as experiências que eu tive da minha infância até a minha juventude. Isso forjou o meu protagonismo. Subir no palco, para mim, era só uma pequena parcela de dias e noites e meses que você passa ensaiando. E aí a gente chega num momento da vida e acha que é só ir lá e subir no palco? Não. Tudo que você experienciou até agora é bagagem. Tudo que você já viveu é bagagem. E claro que vai precisar de um preparo ou outro. A gente precisa também. Mas é lembrar que não é da noite para o dia. Você precisa construir aquilo. E é com ação, é com movimento. E eu falei, gente, 40 anos... O que a minha alma está pedindo para fazer? Além das coisas que eu já tenho cumprido, que eu já tenho ouvido sopros divinos e sido obediente. Eu preciso voltar a dançar. E aí eu fiz uma aula de dança na semana passada. E eu entrei num dilema. Pode parecer uma coisa boba, ridícula para você, mas eu comecei a me vestir. Eu falei, o que eu vou vestir para dançar? Cara, eu não sei nem mais o que vestir para dançar. Não, vou pôr uma calça de moletom bem confortável. Não tenho mais sapatilha, vou pôr uma meia, dane-se. Vou usar o que eu tenho. E pôr um top. Daí eu vesti o top, pus a calça de moletom. E percebi que a calça, ela estava um pouquinho larguinha, porque eu gosto de usar moletom, essas roupas esportivas mais largas. Para ter movimento, para ter conforto. E não estava cobrindo meu umbigo. E desde criança, gente, desde criança, eu tenho não.
deixa eu ressignificar, eu já ressignifiquei isso. Eu tinha vergonha da minha barriga. Porque eu era assim, uma criança ali, corpinho e tal, atlético, né, da patinação, da dança, e uma barriguinha pra frente. E beleza. Mas eu tinha muita vergonha. Quando eu trabalhei como modelo, muitas vezes isso era um problema. E aí, enfim, eu fui me meter em várias situações para emagrecer a qualquer custo, para caber num padrão a qualquer custo, coisas que hoje em dia eu me recuso a fazer. Mas eu voltei para esse lugar, em que eu me olhei no espelho, de top, calça e a barriguinha aparecendo. E automaticamente veio uma voz: você não mostra o umbigo. Você quem? Eu. 40 anos. 40 anos, gente. 40 anos é o tempo de deixar para trás aquilo que não me serve mais. Eu mostro o meu umbigo. É confortável? Não é confortável. Eu sei que tem parte de trauma da minha infância? Tem. Mas quem eu escolho ser a partir de agora? E o que é umbigo, gente? Sabe? Quando a gente fica procurando pelo em ovo, daí eu precisei fazer força para pôr minha cabeça no lugar e lembrar o que eu tava indo fazer. Eu tô indo dançar, porque dançar faz parte de mim, da minha alma, da minha vida. Vai. Aí vesti a parte de cima do moletom, comecei a dançar, fiquei com calor, tirei o moletom e tava lá eu de top, calça com o umbigo de fora. Gente, eu me senti tão bem, eu dancei tão forte, eu consegui fazer as piruetas duplas, eu consegui pegar os movimentos rápido. E daí, eu gravei, lógico, né? Porque parte da minha vida é registrada, é gravada. Eu gravei e na hora que eu fui me assistir, para onde que os meus olhos olhavam? Para minha barriga. E aí eu comecei a colocar defeito. Eu brilhei, gente, de verdade. Eu me senti muito orgulhosa da minha capacidade. Eu tô há muitos anos sem dançar jazz, dançar forte. Haja pescoço, né? Haja cervical para jogar a cabeça para cá e para lá. E aí, poxa, eu fui muito bem. Aí na gravação eu comecei a implicar com a minha barriga. Na gravação eu comecei a perceber os movimentos que não estavam limpos, mas geralmente quando eu gravo treino, corrida e o que quer que seja, eu olho com um olhar de aprimoramento para melhorar no próximo. Só que daí eu comecei a gerar, não era um olhar de aprimoramento, era um olhar de auto-julgamento. E eu me percebi. Porque eu me coloquei vulnerável de estar ali, de repente, com um look que eu nem sei a última vez que eu usei alguma coisa assim que mostrava tanto a barriga, porque eu não mostro mesmo. E eu falei, não, eu preciso me libertar desse lugar. Então essa é a barriga que você tem. Esses foram os movimentos possíveis. Se o pescoço não foi até o lado totalmente, o cambrê não ficou tão bonito, foi isso que teve hoje. Aceita que dói menos. Aceita que foi o possível. Aceita que foi o que você tinha para entregar. E na próxima você ajusta os movimentos. E sobre a sua barriga, meu bem, é a barriga que você tem, amém. Ela carregou 2 crianças. Ela tá aí, sobrevivendo, você se cuida, você treina e nasceu com um corpo que a barriga é mais pra frente mesmo, não é desleixo. Nunca foi desleixo. É a minha fisiologia. E aí eu desarmei, sabe? Mas olha só, chegar num lugar em que a gente se critica no mínimo detalhe, chegar num lugar em que você desvia o teu olhar da sua intenção tão boa com alguma coisa para ficar se criticando, é um baita ato de antagonismo. E eu sou líder de um grande movimento de protagonismo feminino e eu passo por isso. Eu me peguei no pulo nesse dia. E eu decidi que na próxima aula eu posso ir de umbigo de fora ou não, eu vou decidir, mas se eu não for, não é porque eu estou me julgando, é porque eu quis usar outra coisa. E que daqui para frente, bora time, eu vou dançar e se as coisas forem balançar, vão balançar e é isso que tem, só ainda não postei. Se bem que até esse episódio ir pro ar eu já vou ter postado a dança. E aí vai estar do jeito que foi, se a cabeça não foi até o final, mas simplesmente pelo fato de celebrar o que foi feito e não o perfeito, porque o perfeito é inalcançável, ele nunca vai chegar. Então,
O dia que esse vídeo da dança sair é para celebrar que eu tô viva, que eu me permito, que eu fui de barriga de fora e que eu também tô me libertando, que eu me dou essa chance, que eu escolho estar do meu próprio lado. E é isso. Pelo simples fato de me divertir, de fazer algo bom, algo que acende a minha alma. Se o giro, a pirueta foi perfeita, se a ponta de pé tava andedão, andeor, dane-se. Eu fui. Eu não tô ali como uma atleta de competição, eu não ganho a vida com isso, então por que é que eu me cobro tanto para fazer uma coisa que eu me propus a fazer para me divertir como uma ferramenta de autocuidado? E aí, minha amiga, é a hora que você tem que se perceber se você tá se cobrando até na hora do autocuidado. Porque é nesses detalhes que você percebe se a sua relação com você tá tóxica ou se tá uma relação saudável. E eu falo tendo no presente porque ainda vou para esse lugar de me cobrar muito, de me exigir muito de mim. Então, essa cobrança, essa crítica são tendências minhas, mas eu não quero que isso seja a minha zona de talento. Que a minha zona de talento seja, sabe o quê? Saber reconhecer o meu valor, saber reconhecer que eu faço o melhor que eu posso, que eu sou dedicada assim e que eu me permito minha liberdade de ser, igual meu copinho aqui. Eu permito minha liberdade de ser, minha liberdade de ir de barriga de fora. E esses assuntos, gente, são delicados porque às vezes você olhando, você fala, Ju, mas você... Padrões não existem, né? Vamos deixar isso muito bem claro, mas você tem aí um corpo padrão, que é algo que às vezes eu ouço. Né? O que é o padrão? É o meu questionamento. Mas sim, eu não tenho sobrepeso, meu IMC é ótimo, minha proporção massa magra é excelente, mas sempre tem uma coisinha que incomoda. Eu também tenho uma coisinha que incomoda, essa coisinha é a barriga. Só que até quando? Até quando? Então, minha amiga, se a gente tem algumas tendências que não são possíveis ser mudadas porque você já tá fazendo o que é possível, aceita que dói menos. Porque, poxa, eu tô aqui falando dos 40, daqui a pouco eu vou ter 50, 60 e provavelmente vai ter bem menos colágeno, vai ter mais flacidez, vai ter mais gordura localizada, eu vou continuar me cuidando, mas é uma tendência. E se eu aceito hoje para doer menos hoje, consequentemente amanhã eu já vou ter muito mais em paz com algumas coisas. Mas se a gente não começa hoje, essa conta vai ficando cada vez mais cara. Porque a gente vai passar quanto tempo de uma vida se enchendo o saco por detalhes que não deveriam ser um problema, né? É que por muitos anos eu trabalhei com o meu corpo, tanto no esporte, na dança, como modelo. Então eu precisava caber em algumas exigências que, na verdade, eram muitas. Era muito difícil e eu ainda carrego um pouco disso comigo. Então eu sou muito honesta, eu ainda carrego um pouco da dor que eu passei em ser modelo, ser pesada toda semana, ser medida toda semana e nunca tá bom. Sempre tinha que emagrecer, tem que emagrecer, emagrece mais, se vira, toma remédio. Era nesse nível. Eu com 18 anos, isso daí dá pra fazer uma lipo. Assim, gente, precisa? Mesmo? Será que é um problema mesmo? A indústria da moda já mudou. É perceptível, é importante. É uma mudança que demorou demais, mas que ainda tem muita coisa pra mudar. Mas eu, 20 anos depois, ainda carrego algumas dores. Mas se eu não souber ser a pessoa que quebra esses padrões e que diz pra mim mesma, tá tudo bem aqui agora, seja quem você se cuida, você faz a sua parte. Tem coisas que vieram assim, que não tem como a gente mudar. Para de transformar detalhe em problema. Aceita que dói menos. Então, isso não é sobre se acomodar, isso não é sobre passar a mão na sua própria cabeça, é simplesmente por entender quanto de energia você está colocando em algo que de repente não precisava ser um problema, né? Então, que você dance, que você olhe para o seu corpo com mais carinho, que você se liberte, porque no fundo, eu acho que a pessoa que mais
coloca a gente pra baixo a gente mesma, sabe? Então, quanto é que você ainda tem feito disso? Não tá na hora de mudar, de melhorar, de se dar mais a mão, de sorrir mais pra você? E talvez dessa forma você consiga até ter melhores resultados aí pra sua vida. Se de repente você está precisando se cuidar mais, fazer uma atividade física, ter uma atividade que vai te divertir, que vai te trazer mais vitalidade, mais longevidade, mas que você faça isso porque você se ama e não porque você ainda se odeia. E talvez você comece porque você se odeia, mas que no meio do caminho você aprenda a se amar. E por mais que eu esteja aqui nesse lugar há muitos anos, empoderando mulheres, eu ainda preciso renovar os meus votos e aprender a me amar. Porque ainda tem coisas que eu carrego lá do passado, que ainda são feridinhas, que já estão assim muito melhores, mas que vira e mexe, ardem. Mas hoje, com recursos com maturidade, com inteligência emocional, eu olho para isso, já sei rapidamente não confundir a minha cabeça, saber quem eu sou, saber o meu valor. Respira fundo, endireita os ombros e bora. Bora, time. Assim seja. Então, meu bem, esse foi um devaneio, tá? Às vezes tem desses aqui, em que a gente devaneia sobre alguma coisa da vida, mas se liberte. Se liberte. Eu falei outro dia para uma amiga... Ai, gente, eu vou falar, tá? A gente estava falando sobre ocupar o próprio espaço, né? E o quanto que essa energia feminina, eu tenho usado mais saia, tenho me permitido, assim, soltar mais o cabelo. E eu falei outro dia... Gente, eu pus uma música em casa, eu falei que fazia muito tempo que eu não dançava, mas eu pus uma música em casa. Eu tava indo tomar banho, tava assim de calcinha, sei lá. E tava lá dançando. Eu fui tão feliz a minha dança. Eu não tava olhando no espelho, não tava preocupada, não tava nada. E foi tão livre. E eu falei pra uma amiga, ai amiga, a gente devia pôr na agenda, né? Uma vez por semana ficar dançando em cima do colchão, dançando pela casa só de meia, de calcinha e top, ou sem top, ou vai pelada, dane-se. Mas se liberta, sabe? Se liberta. E a gente precisa sair dessa casca cheia de máscaras que a gente foi colocando pra ser aceita e pra ser amada. Mas quando é que a gente vai aprender a se aceitar? Quando é que a gente vai aprender a se amar? E aí essa minha amiga, ela ia ter um tempo sozinha na casa dela e eu falei isso pra ela, vai, dança, roda sua saia ou joga a saia pra cima, faz o que você quiser, mas celebra isso. E eu fiz isso outro dia, agora me deu esse insight. Faça você também, depois me conta como foi a sua dança com você mesmo. Em vez de ficar esperando aí a vida te convidar pra dançar, seja você quem levanta e faz a tua dança. E seja quem se aplaude, seja a primeira a se aplaudir na multidão. É isso. Manda esse episódio para quem precisa dessa mensagem hoje. Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez. E, por favor, protagonista, comente aqui qual é a temática que você gostaria de ouvir ou qual foi a temática dos últimos tempos que mais tocou o seu coração. Combinado? Semana que vem tem mais. Um grande beijo e até o próximo.